No ar, o programa Você Melhor, com Gui Moreira. Bom dia, ótima manhã de sábado para você. Começa agora o Você Melhor na Band, o seu programa de saúde e bem-estar, com a participação dos grandes especialistas. Muito obrigado pela audiência. Siga-nos no Instagram, guimoreira.tv e vocêmelhor.pr. Estamos também em tempo real pela internet. Veja os destaques do programa de hoje. O hábito de passar muitas horas em pé sem se movimentar pode contribuir para o surgimento das varizes nas pernas, coxas e pés. Entenda melhor com a cirurgiã vascular doutora Mariana Silva. Orelha de abano. Na maior parte das vezes, a causa se dá por conta de uma herança genética, mas existe tratamento. Veja com o Dr. Edson Rezende. Mudanças na alimentação e prática de atividade física regular podem ajudar na redução e manutenção da perda de peso. Entenda esse processo com a médica nutróloga, doutora Tamizani. Menopausa, um período de transformações do corpo feminino. Saiba o que fazer para amenizar os sintomas com a médica ginecologista, doutora Adriana Lopes. Agora no Você Melhor na Band Paraná. O hábito de passar muitas horas em pé sem se movimentar pode contribuir para o surgimento das varizes nas pernas, coxas e pés. Entenda melhor com a cirurgiã vascular doutora Mariana Silva. Bom dia, Gui. Bom dia para você que me acompanha por aqui. O assunto da nossa conversa de hoje é varizes de membros inferiores e as possibilidades de tratamento. Bom, varizes são veias dilatadas e tortuosas que fazem parte de uma doença maior, chamada de insuficiência venosa crônica, ou IVC. A IVC é classificada em 6 graus, que vão variar desde as telangiectasias, que são os famosos vasinhos, até úlcera, ferida aberta nas pernas. Os principais fatores de risco para varizes são história familiar positiva, obesidade, sedentarismo, tabagismo, uso de anticoncepcionais combinados, pessoas que trabalham longos períodos sentadas ou em pé. Os sintomas incluem dor em peso ou cansaço nas pernas, inchaço, especialmente ao final do dia e pior em dias quentes, alterações de pele em casos mais avançados, coceira e também queixa de desconforto estético. É importante a avaliação vascular com a realização do ecodoppler venoso, que é um exame de imagem realizado através de um aparelho de ultrassom, para planejar o tratamento de forma individual. Com novas técnicas e tecnologias, atualmente conseguimos tratar 8 a cada 10 pacientes no consultório, sem necessidade de internação hospitalar. Mesmo nos casos onde a veia safena está comprometida, ou seja, não está levando o sangue venoso dos pés de volta ao coração e pulmão de forma eficiente, o que chamamos de refluxo, podemos realizar a ablação, ou seja, queimar essa safena doente através de uma fibra de laser, muitas vezes com anestesia local e em consultório. Essa técnica sem cortes permite rápida recuperação e retorno às atividades do dia a dia e ao trabalho, sem necessidade de repouso e com mínimos sintomas no pós-operatório. Já para as varicoses, o tratamento inclui uma junção de técnicas, permitindo maior eficácia e melhores resultados, também realizado em consultório, com mínima dor, já que usamos resfriador de pele e também, em alguns casos, sedação consciente. É importante falar aqui que não existem medicações orais nem cremes que retiram as varizes. São usados somente no alívio dos sintomas causados por elas. Se você apresenta varizes nas pernas, consulte um cirurgião vascular para avaliação e melhor indicação do tratamento para o seu caso. Bom, por hoje eu fico por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Orelha de abano. Na maior parte das vezes, a causa se dá por conta de uma herança genética, mas existe tratamento. Veja com o Dr. Edson Rezende. Olá, Gui. Agora eu tô aqui com o Dr. Edson Rezende, que é especialista em harmonização facial. Doutor, seja muito bem-vindo ao Você Melhor. Fernanda, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Doutor, o que é a orelha de abano? Fernanda, as orelhas de abano, ela é uma malformação congênita, ela tem caráter genético e nada mais é do que aquela orelha mais proeminente, aquela orelha que é um pouco mais afastada da base do crânio, né, da cabeça, e tem aquele aspecto mais aberto. Ela traz 2 grandes problemas, né, para quem tem esse problema, né? Então ela traz um primeiro problema que é estético, então essa pessoa geralmente
ela vai ter um constrangimento por causa dessas orelhas mais abertas e que vai afetar esse constrangimento a sua autoestima, né? E nós temos um outro grande problema, que é o psicossocial. Então, geralmente, quem tem esse problema acaba sofrendo bullying, seja por parentes, amigos e até mesmo familiares, e por conta disso ele acaba se restringindo de alguns convívios sociais, porque afeta demais a sua autoconfiança. Como é feita essa harmonização de orelhas? O procedimento ele é um procedimento não cirúrgico, onde a gente realiza ele em consultório, levando uma média de 40 a 60 minutos, onde a gente vai fazer a remodelação dessa cartilagem através de fios, reposicionando ela numa posição mais próxima da cabeça, de uma forma anatômica, onde a gente consiga corrigir esse aspecto aberto. E quem pode fazer esse procedimento? Qualquer indivíduo saudável, acima de 7 anos de idade, é possível já estar realizando esse procedimento, né, e acabando aí com esse grande problema das orelhas abertas. E o que a gente pode esperar, então, desse resultado? O resultado, a gente sempre vai esperar uma harmonia, tanto para o rosto quanto para a orelha, né? Então, quando a gente reposiciona a orelha para trás, a gente vai trazer ela num aspecto bem anatômico. Então, seja quem olhar de frente, quem olhar de costas, não vai perceber que algo mexeu nessa orelha. Mas a gente vai trazer harmonia, ou seja, as pessoas, quando geralmente a gente olha para alguém e tem esse defeito, automaticamente a gente percebe as orelhas chamando mais atenção. Quando a gente reposiciona, então a gente traz uma harmonia completa entre orelha e face. E qual cuidado que as pessoas devem ter aí nesse pós-operatório? Os cuidados, eles são simples, né? Então, a partir do momento que a gente faz a inserção dos fios, por mais que não tenha corte algum, nós vamos passar por um processo inflamatório, então a gente vai ter um desconforto nas primeiras 24 horas, tá? Depois esse desconforto levemente vai saindo, né? E a gente vai precisar cuidar da rotina de 7 dias sem atividade física, porém trabalho, rotina de casa, não há necessidade nenhuma de pausar ela. E a gente sempre pede e vai orientar o paciente a utilizar uma faixinha durante o seu sono, ao dormir, para que a gente possa, enquanto esses fios estão se acomodando nos tecidos, não trabalharem e a gente não ter um processo que nós chamamos de recidiva, né? Então isso vai fazer com que aconteça uma estabilidade maior e o resultado seja permanente. Doutor, muito obrigada por esclarecer as nossas dúvidas. Gui, eu volto com você. Mudanças na alimentação e prática de atividade física regular podem ajudar na redução e manutenção da perda de peso. Entenda esse processo com a médica nutróloga doutora Tami Zani. Olá, Gui. Agora o bate-papo é com a médica e nutróloga doutora Tami Zani. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês. O bate-papo hoje é sobre obesidade. Doutora, fala pra gente o que é a obesidade. Então, Fernanda, a obesidade, ela é tida pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, como uma doença crônica não transmissível. Então, isso significa que a obesidade, ela precisa ser olhada como é olhado o diabetes, a hipertensão arterial, né, o colesterol alto, para ser tratada corretamente. A obesidade, ela é quando nós temos o índice de massa corporal, IMC, acima de 30, maior ou igual a 30, com um excesso de gordura corporal, tá? Em especial, o aumento da circunferência abdominal, que mostra que a pessoa tem um excesso de gordura visceral, que é a gordura dentro do abdômen, que vai trazer complicações associadas à obesidade. Então, é importante pensar no IMC e levar em consideração a gordura corporal, porque tem pessoas que têm o IMC maior ou igual a 30, porém não são pessoas com obesidade, pois têm uma gordura corporal normal ou baixa. Quais são os riscos que a obesidade pode causar ainda? A obesidade, ela justamente é tratada como uma doença porque ela predispõe outras doenças, tá? Então, a obesidade, como existe o acúmulo de gordura corporal, essa gordura acumulada, ela leva a um aumento da inflamação dentro do corpo, né? Então, por isso que nós falamos, não tem como a obesidade ser saudável, né? Porque existe essa inflamação realmente sistêmica, que nós chamamos. Então, as complicações, elas vêm justamente dessa inflamação. Então, aumenta a chance de ter diabetes, aumenta a chance de elevar a pressão arterial, as chances de aumentar o colesterol, os triglicerídeos, o ácido úrico, de acumular a gordura no fígado, né, a gordura visceral,
Também vai trazer complicações a níveis psicológicos, né? Então, existe todo um estigma por trás da obesidade, então pode haver depressão, ansiedade, em alguns casos transtornos alimentares também, sem falar nos prejuízos para as articulações, né? Então, o excesso de peso, ele acaba sobrecarregando as articulações e surgindo questões ortopédicas para influenciar também. Quando usar remédio para emagrecer? Ótimo, Fernanda, que você falou remédio para emagrecer. Então, o remédio para emagrecer nós chamamos de medicação anti-obesidade. Mas a indicação para o uso das medicações anti-obesidade, nós temos com IMC maior ou igual a 30, que seria o IMC de obesidade, associada já a comorbidades. Então, a pessoa que tem o sobrepeso, mas tem diabetes, né? Tem o sobrepeso, mas tem colesterol alto. Então, existe essa indicação para o tratamento. Doutora, muito obrigada por esclarecer as nossas dúvidas. Obrigada. Muito obrigada. E eu volto com você. Menopausa, um período de transformação no corpo feminino. Saiba o que fazer para amenizar os sintomas com a médica ginecologista doutora Adriana Lopes. Olá, Gui. Agora o bate-papo é com a médica ginecologista Adriana Lopes. Doutora, seja muito bem-vinda. Oi, Fer, que bom estar aqui. Oi, Gui. Que bom demais estar aqui podendo trazer algo que eu acho muito relevante, de muito valor, que é informação com qualidade para cuidado de vida da nossa mulher. Bom, então vamos lá. Doutora, fala pra gente o que é o climatério e a menopausa. Esse assunto é maravilhoso e a primeira dica para a mulher é a seguinte: quando você estiver nessa fase, você não está na pior fase da sua vida. Ela pode se tornar com certeza a melhor fase. O importante para você saber, existe uma diferença entre menopausa e climatério. A gente acredita que menopausa e climatério sejam as mesmas coisas, mas não. Menopausa é simplesmente uma data, é a data da sua última menstruação. O que acontece no climatério? Vários sintomas, dentre eles o sinal da menopausa. Então, o climatério é o período onde a menopausa acontece, mas ela pode acontecer, o climatério pode acontecer 10 anos antes da mulher entrar em menopausa. E é esse cuidado que nós devemos ter exatamente nesse período. E como que eu identifico quais são os sintomas desse período? Então, os sintomas do climatério, a gente precisa entender que a menopausa é um sinal, mas a gente começa a ter sintomas que, por vezes, nós vamos fazendo o quê? Nós vamos justificando esses sintomas como se tivessem outras causas. Então, por exemplo, a gente começa com perda de memória, a gente começa com fadiga, nós começamos com alteração do sono, alguns sinais, assim, diminuição de libido e uma coisa que nós temos muita irritabilidade. E aí a gente começa a pensar, bom, o que está acontecendo? Ah, não, eu estou cansada, eu estou trabalhando demais, eu estou mais depressiva, eu vou buscar alternativas e a gente esquece de que nós estamos em torno de 40 anos, né? E que a nossa menopausa, em média, da mulher brasileira, ela vem aí 50, 48 a 52 e 10 anos antes disso, a gente já começa a ter os sintomas. Só que até a gente se dar conta disso, passaram aí 3, 4 anos, nós buscando outros tipos de tratamento e não tendo êxito nesse tratamento. Por quê? Porque nós não estamos fazendo a conduta adequada. E falando em tratamento, quais são aí, como que a gente pode intervir, né? O que a gente trata aí na menopausa? Então, isso é muito importante. A primeira coisa que a mulher precisa entender é que quando a gente fala de tratamento, a gente está falando de qualidade de vida lá na frente. Não existe um tratamento para menopausa único. Então, assim, a reposição hormonal é milagrosa. Não é. Então, ele é fundamental, mas não é o único. Nós precisamos de suplementos e esses suplementos vêm fazer o quê? Melhorar a nossa memória. E mais duas coisas importantes. Uma dieta, e eu não gosto de falar dieta tão restritiva, então comer comida saudável, né? Comer o que a terra te oferece. E atividade física. A mulher na menopausa, a mulher no climatério precisa entender que a atividade física é muito importante para trazer esse equilíbrio, que acaba sendo um dos que mais incomodam a nós mulheres. Perfeito. Doutora, muito obrigada por tanta informação de qualidade para você melhor aqui na Band. Muito obrigada. Obrigada eu. O Você Melhor de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Conheça a Casa das Cadeiras em Curitiba e Paraná Decor em Foz do Iguaçu. Siga no Instagram. Além do Paraná, o programa é exibido também em Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina. Para rever, escaneie o QR Code que está aqui na tela. Você Melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Nos vemos no próximo sábado aqui na tela da Band. Até lá!